O problema pode não ser a falta de conversa. E isso confunde, porque tudo parece indicar o contrário. Vocês falam, respondem um ao outro. Do lado de fora, nada chama a atenção. Não há silêncio prolongado, não há afastamento visível. Ainda assim, algo pesa. Não explode, não vira discussão. Não parece sério o suficiente para ser nomeado. E talvez seja isso que mais desconcerta. Porque tecnicamente a conversa existe. Só que, em algum ponto, falar deixou de significar estar junto. E o corpo percebe isso antes de qualquer palavra. Você começa a perceber que nem tudo cabe na conversa. Não porque alguém proibiu, nem porque houve uma regra clara, mas porque algumas partes suas nunca encontravam lugar quando apareciam. Então você ajusta, mede o tom, escolhe melhor o momento, troca intensidade por clareza. Você fala de um jeito que não desorganiza o outro, e funciona. A conversa segue, o clima se mantém estável, nada sai do controle. Só que, por dentro, algo fica suspenso. Você sente quando termina de falar e percebe que houve compreensão, mas não houve aproximação. Apenas a sensação estranha de ter dito tudo certo e ainda assim não ter chegado. Com o tempo, você aprende a sentir sem mostrar. E isso não machuca de uma vez. Cansa devagar. Em algum momento, você chama isso de maturidade. Explica como cuidado. Diz que não vale a pena insistir. Que certas coisas são só do seu jeito. Que nem tudo precisa ser dito. Diz que é fase. Que agora não é a hora. E assim, a adaptação ganha um nome aceitável. Você continua presente. Continua disponível. Só não se mostra inteira. Não por decisão consciente, mas porque se mostrar por completo nunca produziu mais espaço. Então o corpo aprende antes da mente. A postura muda, a respiração encurta, a fala perde risco. Você não deixa de falar, você passa a falar sem se colocar. E isso parece equilíbrio. Até o dia em que percebe que está em uma relação sem realmente estar dentro dela. Em algum momento, você passou a manter tudo funcionando antes de ocupar espaço. Não foi uma escolha declarada, foi repetição. Quando você diminui, a relação segue. Quando se contém, o clima se preserva. E isso começa a parecer o caminho certo. Não soa como perda, soa como cuidado. Não parece renúncia, parece maturidade. Por muito tempo, dá certo. Até o dia em que você percebe que, para estar ali, precisa estar cada vez menos inteira. Não porque alguém pediu, mas porque esse foi o jeito que a relação encontrou para continuar. O problema não está na forma como você conversa. Está no lugar de onde você conversa. Você fala a partir de um espaço onde precisa se manter aceitável, onde ser clara é permitido, mas ser inteira é arriscado. Então a conversa vira uma ferramenta de ajuste. Você usa palavras para manter o equilíbrio, não para atravessar. Quando há espaço real, pouca coisa precisa ser dita. Quando não há, nenhuma frase resolve. A conversa apenas revela isso. Ela mostra se existe permissão para entrar ou só tolerância para ouvir. Por isso, falar mais não aproxima, só expõe o esforço. Não é falta de habilidade, é tentar sustentar presença, onde o acesso nunca foi aberto. E isso desloca tudo. O problema não está na comunicação, mas no limite invisível que ela expõe. Se você quiser acompanhar mais desses limites silenciosos, inscreva-se e permaneça atento ao que poucos percebem. Comunicação não cria acesso, apenas revela se ele existe. Quando há acesso, a fala atravessa. Quando não há, cada palavra pesa. A conversa continua funcionando, mantém tudo em ordem. Mas ordem não é encontro. Presença não nasce do quanto se explica, mas do quanto se pode entrar sem precisar se reduzir. Continuar assim não gera uma crise. Não há ruptura. Não há escândalo. Só um desgaste silencioso. Aos poucos,
Você começa a se organizar para sentir menos. Não para de falar, para de se mostrar. A relação segue funcional, mas algo em você fica suspenso, esperando um espaço que nunca chega. Com o tempo, o que se perde não é a conversa, é a espontaneidade, é o risco, é a sensação de estar inteira quando está com alguém. Você continua ali, presente no corpo, ausente por dentro. Não por falta de amor, mas porque permanecer passou a exigir desaparecimento. E isso não dói de uma vez. Vai congelando. No fim, nunca foi sobre falar pouco ou escolher palavras erradas. Vocês conversam, sempre conversaram. O que faltava era acesso. Acesso ao que você sente sem precisar traduzir. Acesso ao que você pensa sem se diminuir. Se você se reconheceu aqui, escreva a palavra conversa nos comentários. Não como resposta para mim, mas como um reconhecimento silencioso de algo que talvez você nunca tenha nomeado.